Hola, buenas tardes. LAC-ISP es uma federação de associações Federação de Associações e Câmaras de Provedores de Internet da América Latina e Caribe, que vai de Ushuaia até Mexicali. Se encontra somente em 6 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, México e Paraguai. A nossa sede fica na Casa da Internet, no Uruguai. E LAC-ISP foi criado com a intenção de identificar o que tem funcionado bem em alguns países da região para aproveitar e replicar o máximo possível em toda a região, assim como também detectar problemas ou dificuldades que já tenham sido resolvidos em alguns países para evitar que se repitam em outros. Hoje nós temos o prazer de receber representantes de 3 empresas com propostas OMD como uma forma de complementar as ofertas que os provedores de acesso à internet oferecem aos seus clientes. Da Argentina, nós contamos com o senhor Ariel Fernandes, presidente de Catel e gerente-geral de Telpiso. Do México, nós contamos com a senhora Rosa Maria Ogando, diretora comercial de infraestrutura de altas redes. E do Brasil, o senhor Alexandre Alves, e também diretor executivo Alves. E um operador móvel virtual, OMV, em inglês, Mobile Virtual Network Operator, abreviado MVNO, é uma companhia de telefonia móvel que não tem uma concessão de espectro de frequência e, portanto, carece de uma rede própria de rádio para dar serviço, precisa recorrer à cobertura de rede de outras empresas ou outra empresa com a rede própria, que se chama Operador Móvel com Rede, ou OMR, com as quais precisa fazer um acordo. Nós convidamos também o engenheiro Bacílio Rodrigues Pérez para nos dar as suas palavras de boas-vindas. Ok, muito obrigado a todos por terem comparecido neste seminário. A ideia nossa é levar informações aos provedores de acesso à internet da América Latina, soluções de outros formatos que eles não estão acostumados. Eles estão acostumados no dia a dia a fornecer quase que exclusivamente acesso à internet, mas existem outras possibilidades, como telefonia fixa ou mesmo o MVNO, que no caso é a telefonia móvel virtual. E por isso vamos apresentar as empresas da Argentina, do Brasil e do México que têm algumas propostas nesse sentido. Eu vou, além dos 3 participantes, nós teremos também o Ricardo Acosta, que ele também é diretor do LAC-ISP, e ele é lá do México, e ele vai nos contar um pouco sobre como os provedores do México, os WISP no México, acompanham essa movimentação de ser um OMV. E também, daqui a pouco, teremos o Esteban, que é da Argentina, está se conectando daqui a pouco, e ele vai também falar um pouco sobre a visão dos provedores. Vamos começar por Ariel Fernandes, por favor. Nos mostre um pouco como que é a sua proposta, o que vocês podem oferecer para os provedores, para as pequenas empresas operadoras de internet. Por favor. Pode começar, Ariel. Ok. Quanto tempo há por apresentador? Bom, quanto tempo temos por apresentador? Há uns 20 minutos, mas fique à vontade, por favor. Ok. Bueno, lo primero que me gustaría contar. Primeiro que eu gostaria de contar é um pouco a realidade na Argentina. A Argentina é um país atípico no que diz respeito à quantidade de atores com licença de comunicações e também com relação à distribuição geográfica da população. É característico da Argentina que se concentre uma grande quantidade de gente nas grandes cidades e que o restante da população esteja espalhada por todo o território nacional, e com a característica de que
Quem oferece o serviço, especialmente no interior da Argentina, são cooperativas ou ICBs ou pequenos operadores de pequenas e médias empresas, PYMEs. E nesse sentido, o que vocês veem pintado nesse mapa é a cobertura de cooperativas de serviços públicos na Argentina, distribuídas pelo território. São mais de 1.180 cooperativas de serviço público que oferecem, inclusive em algumas províncias, 100% dos serviços, por exemplo, de luz, em La Pampa, que são 100% por cooperativas de serviços públicos. Portanto, o papel da Argentina e a participação do cooperativismo é grande e tem um papel social importante. Porque, como foi dito no princípio, nós somos aqueles que levam serviços para o interior do interior. CATEL é uma câmara de cooperativas de comunicações que agrupa cooperativas da Argentina toda. E vocês vão poder ver nesse primeiro cronograma aqui que no ano de 2010, com a criação de CATEL, na sua primeira memória, que era uma organização sem fins lucrativos, então ela faz a memória, faz o balanço, e desde a sua primeira memória, ela tinha fibra óptica, IPTV, o serviço móvel, como estratégia inicial, tendo nascido como uma câmara com o objetivo principal de levar a convergência às cooperativas da Argentina. E foi assim que o nosso primeiro balanço eram os 3 temas protagônicos, era a fibra ótica, IPTV e o serviço móvel. E no que diz respeito à fibra ótica, nós duplicamos a penetração dessa tecnologia em comparação com a média do restante do país. Teremos o dobro de penetração e nós fomos os primeiros nos anos 2013 e 2014 a oferecer o serviço de IPTV, algo característico das cooperativas, porque até esse momento nós vínhamos, digamos que acompanhando os avanços das grandes empresas, ou seja, era telecom e telefônica que pautavam a tecnologia do negócio, e depois vinham as cooperativas e as pequenas e médias empresas, de alguma maneira acompanhando, copiando esse caminho traçado por essas organizações. Em 2013 a 2014 foi quando essas cooperativas, nós conseguimos ser os primeiros atores da Argentina oferecendo o IPTV, foi uma inovação, e assim pudemos entrar no triple play, uma coisa que as cooperativas estavam impossibilitadas, não era apenas tecnológico, porém também regulatório. E chegar ao triple play foi o primeiro desafio, porque dava outra escala, permitia competir com os grandes atores, bem como a plataforma. Tudo requeria uma escala que fez necessário que nós nos juntássemos, e CATEL, de alguma forma, nós tivemos, por um lado, uma plataforma tecnológica que podia levar adiante esse negócio e, ao mesmo tempo, unificar de forma a permitir que, em lugar que cada cooperativa fizesse o seu próprio cabeçal, nesse caso, a CATEL fez um só para todas as cooperativas, dessa forma, de competir de igual para igual com os grandes. Em 2014 e 2015, nós fizemos um primeiro trabalho de pesquisa. No que nós fizemos foi comparar o que acontecia no mundo com a digitalização de frequências móveis versus o que acontecia com os operadores móveis virtuais.
e fiz um trabalho de pesquisa, de alguma maneira, e nós botamos frente a frente ambos os modelos. Isso permitiu escolher um caminho, mas não um caminho em termos de uma investigação, uma pesquisa séria de mercado. E nesse momento nós optamos por impulsionar o mercado dos operadores móveis virtuais e não continuar existindo nessa utilização de frequência móvel. É claro que os casos, as histórias de sucesso, Estados Unidos, Europa, de operadores virtuais móveis e a penetração que alcançaram uma série de atores. Nós que começamos com esse trabalho foi um desenvolvimento no sentido de mostrar internacionalmente qual seria o rumo da Argentina e que operadores pequenos poderiam entrar nesse novo serviço, a mobilidade. No ano de 2016, nós conseguimos fazer sinergia com Colsecor, que é outra organização que aderiu à CATEL justamente para conseguir ter essa massa crítica tão importante para os novos negócios. Primeiro foi IPTV, depois a mobilidade. E nesse caminho de sinergia, nós encontramos em Colsecor um ator-chave para aumentar a massa crítica que era necessária para entrar nesse negócio. No ano de 2017, nós conseguimos assinar o primeiro acordo com a Movistar. Continua sendo o único acordo. Em 2018, nós adquirimos duas plataformas, uma plataforma de Full MVNO e depois de Wi-Fi. A primeira, mediante uma licitação internacional, foi a primeira licitação internacional que as cooperativas fizeram na Argentina com plataformas de MVNO de diferentes países, Espanha, Israel, Estados Unidos, uma licitação em vários idiomas, um RFP, e também estando presente o México. E nós lembramos que estávamos começando esse modelo de rede no México e foi aí que nós conhecemos, foi no México, nos eventos de MVNO, que nós conhecemos os provedores de plataformas que iam ao México para esse evento, mas que gente de todos os países do mundo. E nós vimos histórias de sucesso disso no Japão, mas também na Espanha, em Astúrias, onde operadores de telecomunicações com redes fixas conseguiam, através de uma plataforma, usar não apenas a rede da operador móvel, mas também tem as suas próprias redes e dessa maneira se diferenciar. A plataforma de Wi-Fi, Carrier Grade, permite que o tráfego dos usuários use a rede fixa de cada cooperativa, de cada ISP, e dessa maneira nós conseguimos melhorar a qualidade do serviço em lugares de alta concentração de pessoas, mas também conseguimos melhorar a situação econômica, porque esse tráfego fica por conta do operador local. Essa história de sucesso, por exemplo, em Astúrias, a Telecable conseguiu que 80% do tráfego móvel passe pela rede Wi-Fi Carrier Grade e somente 20% do tráfego é o tráfego contratado da OMR em 2019. Só para fechar esse cronograma, nós conformamos o grupo inicial de cooperativas e nós estamos lançando o serviço. Nós obtivemos
uma numeração para quase todas as províncias da Argentina, routine number, IMSI, para ter esse modelo de full MVNO. Em 2019, nós também fizemos um acordo com o governo de Catamarca e com a Fundação Colsecor, e chegamos a lugares, inclusive no MR, porque o objetivo da Incatel é usar a rede e onde não haja operador móvel de rede, desenvolver redes próprias, seja através da plataforma de Wi-Fi, que era Grey, como o caso de Catamarca, que é um povoado pequeno, como também tivemos que montar redes próprias. O conceito é preciso levar em conta que nós temos operadores de redes fixas de triplo play. O conceito sempre foi evolução, sempre foi desse quadruplo play, tendo telefonia fixa. Depois nós vimos a internet, nós vimos a televisão com IPTV, nós conseguimos o triplo play e agora nós estamos procurando, de alguma maneira, complementar a oferta com a mobilidade. O grupo inicial de cooperativas de Incatel, conforme dizia, são cooperativas de diferentes províncias da Argentina, nomeadas nesse slide, mas também está a Consecor, que agrupa mais de 200 cooperativas. Então, parte da plataforma, que nesse caso Consecor está adquirindo, através de Incatel, permite a Consecor transferir esse serviço para mais de 200 cooperativas que são parte do Consecor, mas como nós entendemos que o modelo aberto e que a escala é chave para que haja atores centrais nesse serviço, nós entendemos que, da mesma maneira como o Consecor é um caso, pode haver outros casos que nos permitam, de alguma forma, adquirir escala no projeto. Nós estamos falando da primeira prestadora nacional de telefonia móvel cooperativa, com um alcance de mais de 1.000 cooperativas, 1.500 pequenas e médias empresas, porque nós não fechamos o projeto, é um projeto aberto de alguma maneira. Nós temos aquilo que se chama, no setor de NBNI, e nós começamos com um investimento de $2 milhões, e também queremos levar cobertura e serviço para os lugares onde hoje não existe conectividade. O formato de governança do projeto tem as características, hoje nós somos mais de 40 pessoas trabalhando, e tem as características que cada um desses tem. Está feito de recursos de cada uma das organizações que vocês viram no slide anterior, ou seja, cada requerente de sistemas de marketing, de vendas, de administração, faz parte de cada uma dessas mesas, e o projeto se construi de alguma forma de baixo para cima. São os mesmos atores de cada uma das cooperativas, os que vão configurando, dando forma ao projeto, aplicando a expertise que cada um tem seus recursos, mas também customizando o serviço para que, de alguma maneira, em vez de ser apenas um serviço em nível nacional, que o serviço tenha uma importância específica em cada uma das regiões que vamos cobrir. E o esquema técnico, a plataforma tecnológica, o ecossistema com o qual estamos trabalhando, de alguma maneira nós dizemos que nós tomamos 80% da cadeia de valor. Vocês poderão ver que no quadro central e nos dois quadros cinzas são os únicos equipamentos com os quais não contamos, que não sabiam converter no operador móvel de rede. A Sociedade Incatel adquire SGW e MNA,
que tem mais a ver com a administração das antenas, claramente se converte num operador móvel Conrad, ou seja, as antenas e equipamentos nos permitiriam ser esse tipo de operador. A plataforma de Catel, por ser uma plataforma de Full MIMO, teria, vamos considerar que o Gateway seria, de alguma forma, o que é o core de um USB e o SGW seria, de alguma maneira, o que é o Islam, no caso de um ISP que trabalhe com XSL e o HSS próprio, o GMSC próprio e o Wi-Fi que eu comentei, é um pouco a plataforma centralizada. De alguma maneira, o que se contrata da OMR em termos de transporte, de internet, tudo que tem a ver com a internet, isso é processado por Catel. O que eu posso dizer que as comunicações de voz, através do tráfego em cada uma das localidades, não precisam vir à parte central, mas depois cada operador 1, operador 2, tem a possibilidade, por um lado, de fazer um uploading de internet através da plataforma de maneira independente, e não somente o tráfego de voz, mas também o tráfego de internet, que aconteça a mesma coisa. Nesse sentido, nós entendemos que também, ao ser um Full MIMO, nós temos a possibilidade hoje de conectar a rede móvel como OMR, mas também amanhã podemos conectar a nossa própria rede, assim como também outras redes. Essa é um pouco uma das principais partes de ser um Full MVNO. Você pode conectar uma grande quantidade de redes que forem OMRs. Quando você não é um Full MVNO, você de alguma maneira está sujeito ao acordo, ao contrato e as questões que têm a ver com as técnicas, só operando com a rede hoax desse OMR único. O esquema, conforme eu dizia, é um esquema de NBNE que tem um core, um cerne, que eu acabei de falar, de um BSS, que de alguma forma tem tudo aquilo que tem a ver com negócio, operação. Cada cooperativa ou cada ator tem uma parte desse core, desse BSS, que tem quase absoluta independência para aumentar os próprios assinantes, a sua própria faturação, produto, serviço. Existe uma autonomia quase absoluta. Nós compartilhamos recursos técnicos, mas a plataforma que escolhemos nos permite fazer essa divisão. Também existe uma parte da plataforma reservada para a Catel, que tem a ver com o NBNO de Catel, que é pensado para atores que não têm a capacidade de comprar a sua parte da plataforma. Nesse caso, Catel oferece, digamos, uma linha de MVNO. Dessa maneira, tornamos possível que não somente os atores que podem comprar a plataforma participem, como também atores pequenos, cooperativas muito pequenas, sócias de Catel, possam entrar no negócio. Catel é uma entidade sem fins lucrativos, portanto, não existe uma busca para gerar receita para a Catel. A Catel apenas distribui os gastos entre todos os sócios do projeto. O acordo principal, de atacado, ele o põe à disposição dos sócios sem tentar oferir qualquer benefício. Apenas os dados são distribuídos entre todos os atores que estão formando parte do projeto. O BSS tem capacidade que tem todos os sistemas de questionar produtos, gestão de produto, de renda, de receita, de marketing, o modelo do Catel. Cada cooperativa que entra
como um OMV, tem a possibilidade de fazer a gestão de tudo isso de maneira independente. Isso aqui é um pouco o esquema de integração que está começando agora no mês de outubro. No mês de outubro, nós estamos fazendo a integração entre JSC, que é o provedor espanhol de quem compramos a plataforma de NBNO, e CATEL, que tem a integração, está começando já em outubro, e depois vai haver mais uma palestra para discutir questões, mas talvez a integração seja um dos temas mais complexos para um full MBO. Para conseguir ser um full MBO é quase começar do zero e gerar todos os serviços com a MR, ou seja, a parte mais complexa é um pouco integrar serviços com a MR, com os quais também é preciso entregar serviços com os restantes das OMRRs e muitas vezes não se tem contrato. Para poder ter conexão de voz, essa é a parte mais complexa quando se quer ser um full NB ou não. É preciso resolver cada uma das questões. E para fechar a minha apresentação, eu posso falar de como são os passos que nós estamos dando. Em outubro, nós estamos lançando a marca. Vai ser um único nome para toda a Argentina. Todos vão ter independência técnica e comercial. Nós vamos gerenciar uma mesma marca. No mês de dezembro, vamos fazer testes que têm a ver com a plataforma e nós, as SINs, e temos SIM própria. No mês de fevereiro, nós vamos fazer os testes com host, com a integração. No mês de abril, nós estamos lançando o serviço, o que tem a ver com o grupo de afinidade das cooperativas todas. Depois, um mês depois disso, de alguma forma, nós queremos ter um ciclo de faturamento completo antes de sair no mercado de maneira geral. Essa é uma primeira etapa. Eu falei que as cooperativas que participaram do projeto no começo são aquelas que eu mostrei, mas de alguma forma é a etapa que nos permite lançar esse serviço, testá-lo com o grupo reduzido de atores para que numa segunda etapa se possa incorporar de maneira mais ampla outros atores que nós estamos entrevistando, estamos em negociação, mas a ideia é que a segunda etapa nós possamos incorporar mais atores da Argentina. Não existe outro ator na Argentina. Nós estamos, de alguma forma, abrindo caminho e temos fazendo caminho ao andar mesmo e gerando todas as ferramentas necessárias para, de alguma maneira, desenvolver esse projeto que é estratégico para todas as cooperativas da Argentina. E com isso eu termino e depois certamente haverá vários questionamentos. Nas perguntas às vezes surgem as questões mais em que se pode aplicar o conhecimento, a experiência nesse negócio. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Esteban, que é o nosso diretor do LACSP também lá na Argentina. Ele vai dar uma visão um pouco mais sobre os provedores dessa questão de usar o OMV. Esteban, por favor. E antes disso, lembrando que é possível fazer perguntas pelo chat, quem estiver assistindo pode fazer perguntas pelo chat que nós vamos acompanhar
e aquelas perguntas que forem relevantes, nós vamos passar para os panelistas para eles ajudarem. Ok? Obrigado. Por favor, Esteban. Muchas gracias, Basílio. Muito obrigado, Basílio. Eu peço perdão a todos, porque por uma complicação de última hora não pude estar no começo do seminário. Para mim é um prazer estar compartilhando com vocês e poder explorar esse modelo de negócio inovador que é o da OMV. Eu gostaria de falar, bom, nós temos participantes que não são da Argentina, então, primeiramente, existem alguns dados do mercado argentino de telefonia móvel, que, como vocês sabem, é um mercado dominado por grandes jogadores, que tem um total de acessos de 55 milhões de acessos móveis. Isso implica uma penetração de 122, se não há... Então, esses são dados de junho de 2020, o total de acessos, 10,3 são pós-pagos, ao passo que 89,7 são pré-pagos. Existem, conforme dizia, 3 operadores no mercado, está claro, com 36,8 de market share, que é do grupo América Móvil, também Personal, com 33,9 de market share, do grupo Clarim, que é principal multimídia na Argentina. Finalmente, nós temos Movistar com 29,4 de fatia de mercado, que é do grupo Telefônica. Por outro lado, a portabilidade entre serviços móveis está operacional na Argentina e, por exemplo, no mês de julho deste ano, houve umas 250 mil importações ao mês, só 0,5% do total de acessos. O arco médio para 2019, o output médio foi de $5,43, é baixo, tem a ver também com o esquema no qual os preços são cobrados do usuário, são em pesos, e, portanto, essa é uma medida que isso se é medido em dólares, e conforme vocês sabem, o peso na Argentina vem sofrendo uma grande desvalorização. No que diz respeito às receitas anuais geradas pelo serviço de telefonia móvel para os operadores, são da ordem de 3.800 bilhões de 3 bilhões de dólares, 800 milhões. Temos serviços até de 4G. No caso de 4G, existe cobertura nas capitais das províncias, nas principais cidades, e no final de 2019, o governo anunciou que tinha chegado a uma cobertura da ordem de 90% da população. Conforme dizíamos no começo, é um mercado que está dominado por grandes players, em condições de oligopólio, que está conectarizado por altas barreiras de entrada, principalmente no que diz respeito ao acesso às frequências, que têm que ser digitadas e designadas pelo governo nacional, assim como os investimentos necessários para o lançamento da rede. Se nós vamos ver a figura do operador móvel virtual na Argentina, bom, o que nós temos que dizer é que isso está previsto na regulamentação, com regulamento específico que o 38 de 2016, essa regulamentação estabelece as condições para você se converter no operador móvel virtual. A primeira condição tem a ver com realizar um registro de serviço frente ao ENACOM, que é regulador na Argentina. Também existem ofertas de referência de condições para o OMV apresentados tanto por Claro, por Personal ou por Movistar no mês de dezembro de 2019, foram as mais recentes, que estão registradas em ENACOM e que podem ser consultadas na web do organismo, na página. É importante assinalar que, mesmo quando está previsto na regulamentação, conforme dizíamos, o único projeto que segue em frente é o de CATEL. Por isso que é tão importante contar com Ariel, que falou antes de mim,
e a importância que tem esse projeto no ecossistema da Argentina, porque se podemos dizer que existe a possibilidade de regulamentação, de se converter no AOMV e que foram otorgadas muitos registros, muitas licenças de AOMV, a verdade é que muitos dos projetos ficaram refriados nessa etapa de negociação contratual entre os operadores móveis, donos das redes e aquelas empresas que querem se converter em OMV. Por isso que eu acho muito valioso contar com a Ariel e poder aprender a partir da sua experiência como o projeto que lidera a implementação do OMV na Argentina. E, para concluir, ou seja, quando nós pensávamos na figura dos ISPs, ou seja, por que participar da OMV? Bom, pode parecer óbvio, mas no fundo se trata de dotar a OMV, o ICP, como provedor de acesso à internet e de outros serviços, das mesmas ferramentas competitivas que hoje têm os grandes operadores para poder oferecer aos clientes usuários as ofertas integradas de serviços que incluem acesso à internet, TV paga, telefonia fixa e serviço de telefonia e de dados móveis. Na Argentina, desde 2019, depois da fusão que nós tivemos entre Cablevisión, do grupo Clarín e Telecom, que originalmente era da empresa Telecom Itália. Depois dessa fusão, que foi em 2019, os grandes operadores foram habilitados para brindar esse quádruplo play. É uma situação de desvantagem competitiva, poderíamos dizer, que prejudica aqueles outros operadores, como, por exemplo, os ISPs e as cooperativas de serviço, que não podem fazer ofertas de quádruplo play para os seus usuários, ou seja, não estão nas mesmas condições que os grandes operadores. Então, poder habilitar essa opção do OMV, o que faria seria justamente otorgar aos ISPs uma nova ferramenta competitiva que permita, então, ter ofertas integradas de serviço com serviços de quádruplo play. É importante também assinalar que quando a gente conversa com diferentes ISPs, o foco de poder ser OMV não está tanto em obter novos clientes, mas, porém, em defender os próprios clientes frente à ameaça trazida pelas ofertas integradas que realizam os grandes operadores. Isto aqui é muito interessante porque se pode ver não somente como uma ferramenta que pode gerar novas linhas de negócio, que pode gerar serviços mais altos, porém como uma ferramenta que justamente aponta na direção da defesa do cliente, na defesa do revenue, da receita do ESP, e também que não fique para trás do ponto de vista tecnológico, para poder oferecer serviços integrados que permitam prestação de serviços fixos, serviços móveis, e também tentar se converter no único prestador de serviços PIC para o cliente que possa acreditar tanto os serviços quanto está em casa, no seu escritório, na sua residência, bem como quando o cliente se desloca fora dessa localização. Então, para fazer uma visão geral da Pan-Americana da Argentina, existem as possibilidades do ponto de vista da regulamentação. É fácil obter o registro do OMV, existem as ofertas de referência dos grandes operadores, mas a verdade é que, em termos práticos, se existem dificuldades do tipo comercial que aparecem no momento de negociar justamente os contratos, e é por isso que é tão importante o projeto de Catelli, porque conseguiu driblar todos os seus obstáculos, essas barreiras, está indo em frente de vento e popa, e eu não tenho dúvida de que, conforme disse Ariel, vai ser uma opção para as cooperativas que estão participando do projeto e que mais adiante poderá ser uma opção para todos os ISPs que queiram participar
Então, muito obrigado por esse espaço, para compartilhar essas ideias e, lógico, que eu fico à disposição para qualquer comentário, pergunta ou esclarecimento que acharem que eu deva fazer. Obrigado, Esteban. Vamos ver agora como é que está a situação no México. A senhora Rosa Ogando, por favor, fale sobre sua empresa, por favor. Olá, que tal? Muito boas tardes. Olá, boa tarde. Eu agradeço pela oportunidade que nos estão dando de participar deste fórum. Para nós é realmente um prazer e uma honra poder compartilhar com vocês experiências nos diferentes países que representam, e para nós também é muito importante aprender com a experiência de vocês e ver de que maneira nós podemos contribuir com as diferentes indústrias nos países representados por vocês. Falando um pouco do panorama geral de telecomunicações nesse momento no México, o México nesse momento, nas últimas figuras dizem que existem 123 milhões de linhas de celular, entre as quais uns 77 milhões de linhas estão com operador preponderante, 25 milhões com Movistar e com Ediante, que é o último concorrente que entrou no mercado, 19 milhões. Para que vocês tenham ideia, nos últimos 2 trimestres do ano, bom, nós estamos contando aquele que se fechou agora em setembro, mas os dados nos põem Altan como operador que registrou o maior número de crescimento de usuários líquidos totais. Estamos acima dos 3 concorrentes que nós mencionamos e realmente a Altan tem tido um crescimento muito importante, muito significativo nos últimos meses no que diz respeito ao número de usuários. Eu posso mencionar um dado. Em agosto do ano passado, nós chegamos a 1 milhão de usuários, parece pouco, mas realmente tem sido um esforço significativo, nós estamos trabalhando muito e a verdade é que nós temos metas de curto prazo muito desafiadoras e que se quer alcançar através de diferentes clientes. Na verdade, os clientes que nós temos são aqueles que vão ajudar a que esse esforço conjunto nos leve a um número maior de usuários e a um maior benefício aos consumidores finais. Eu vou projetar a apresentação que nós temos na internet. Vocês podem me avisar se dá para ver. Bom, essa foi uma breve introdução para situá-los no que diz respeito a onde está o mercado. A Altan é o resultado da reforma das comunicações do México. A Altan ganhou essa licitação encarregada de conceber para comercializar. Aqui nós chamamos da rede compartilhada, a rede de todos. É um esquema de atacado, então a ideia é promover a concorrência entre os diferentes operadores e também favorecer operadores menores, beneficiar os usuários e também é uma das metas ter serviços de qualidade em melhores condições em termos gerais e também existe um tema social por trás disso tudo. A Altan tem a meta de conectar 92,2% da população total até 2024. E, neste momento, realmente, têm sido grandes os esforços. Nós temos 57% de acordo com o último número de setembro, e a ideia é alcançar tanto populações rurais, assim como a região urbana com mais tecnologia e desenvolvimento. É isso que queremos diminuir
a exclusão digital no país e todos os esforços estão concentrados nisso. Conforme eu dizia, a Altan é uma associação, é uma parceria público-privada. Nós temos, por um lado, o espectro, temos o espectro da banda de 700 MHz e a largura de banda, e nós temos o uso de usar 30 mil quilômetros de fibra da Rede Nacional de Fibra Ótica, da CFE, e nós temos a possibilidade de iluminar precisamente para chegar a todas essas populações. A nossa rede é 4.5G, a mais moderna hoje em dia, aqui do México, e, de fato, estamos preparados para 5G. A cobertura, a largura de banda que nós temos nos permite chegar a populações, ter mais penetração e também o alcance é maior. Quais são os benefícios da rede compartilhada? Bom, reduzir a exclusão digital, já conversando zonas urbanas e rurais, e também a concorrência, e estudar permite acesso a que grandes e pequenos operadores que tenham acesso à tecnologia, igualdade de condições para a concorrência também, e também incentiva os investimentos no setor de telecomunicações. E também nós, a Altan é uma rede atacadista, não vendemos aos usuários finais, então realmente, quando nós temos um cliente, ele verdadeiramente se torna o nosso sócio, nós não vamos concorrer com esse cliente e, além disso, nós temos que oferecer um tratamento igualitário e neutro a todos os nossos clientes, de forma que nós oferecemos as mesmas condições para todos e isto garante a concorrência. No final, todos esses conceitos estão envolvidos e isso nos permite ter boas condições para o usuário final, para os nossos clientes. E no que diz respeito ao compromisso que nós temos de cobertura, que nós mencionamos, bom, nós temos o compromisso de 92,2% da população do país. Nesse momento, nós estamos com 57%. Isso equivale aproximadamente a cobrir 63 milhões de mexicanos. A ideia de chegar a 92,2% da população seria chegar a 103 milhões de pessoas. E, bom, nós também, previsto para janeiro de 2022, nós temos que cobrir 70% da população. Isso também se traduz em chegar ao setor da população que produz aproximadamente entre 70% e 80% do PIB do México. E também, dentro desses objetivos que nós temos, existe a cobertura de 211 pueblos mágicos, que nós chamamos. Nesse momento, nós estamos cobrindo 67. E também, como parte desses objetivos de cobertura, o que nós chamamos de cobertura social, de uns 7,2% para o próximo ano, ano de 2022, que vamos cobrir populações de menos de 5 mil habitantes. E também, uma coisa importante, em agosto nós alcançamos 1 milhão de usuários. No que diz respeito à cobertura que nós gerenciamos nesse momento, bom, no primeiro desenho vocês podem ver qual é a cobertura atual e progressivamente, até onde estamos indo, até janeiro de 2022, nós estaríamos cobrindo os pontos que vocês veem marcados em azul, que é o que cobriria 70%, 80% daquilo que falamos, e para 2024 nós estaríamos cobrindo 92,2% da população, que seria o último desenho que vocês podem ver aqui. Vale a pena esclarecer, porque é uma pergunta que me é feita de maneira continuada, que nós estejamos empregando essa rede, não quer dizer que o serviço que nós
que damos não tem a cobertura para nossos usuários finais, nós temos acordos com operadores para que o serviço esteja disponível em todo o território, onde haja infraestrutura, enquanto nós empregamos toda essa rede. Conforme eu comentava, nós usamos o espectro de 700, uma banda de 700 de atacadista, e aqui vocês podem ver alguns MVNOs que nós temos hoje em dia. Nós temos já 60 clientes que estão nesse serviço de MVNO, que seria o que chamamos HDV, que seria internet fixa ou mobilidade, dados móveis, e dessa maneira nós estamos chegando aos usuários finais. Aqui nós temos a parte que eu considero interessante, como ISP, nós falamos, a ISP, o esquema que a Altan tem realmente permite que os negócios se deem de maneira bilateral e em vários sentidos. Aqui é que podem se beneficiar tanto a Altan quanto os possíveis clientes disso. Por um lado, nós temos a nossa oferta de MVNO, que seria a telefonia, os dados móveis, a internet. E falando de telefonia e dados móveis, nós temos diferentes sistemas de integração com o operador móvel virtual. Nós estaríamos falando de uma oferta que seria um Full MVNO, que é semelhante àquilo que foi mencionado há algum momento. E depois nós temos dois outros esquemas, que seria como agregador, e o mais comum, e aquele em que realmente temos o grosso dos nossos MVNOs, está naquilo que chamamos de tipo C, em que realmente no usuário final, o cliente, em 4 a 6 semanas, pode pôr em andamento o seu MVNO e começar a comercializar. E tem algumas integrações que demoram um pouco mais, mas em termos gerais é algo muito rápido que permite pôr o produto no mercado de maneira muito rápida. Como somos um operador regulamentado, nós temos o que chamamos de oferta de referência. Isso também é parte da neutralidade, do tratamento não discriminatório, de maneira que não há muito o que descobrir, ou seja, as condições são iguais para todos, e sim, o que muda é a integração de quem requeira, conforme os diferentes elementos que tenha na sua plataforma. A ideia por trás disso é aproveitar os canais de venda que já tem os ISPs, por exemplo, o fato de que os ISPs têm cobertura regional muito concentrada, tem regiões, então isso pode favorecer muito este mercado. É um negócio com margens atraentes, falando do tipo C, que seria o mais simples, mais ou menos margens ao redor de 30%. Então, é um produto que pode se fazer com um investimento mínimo, nada em comparação com o que as ESPNs têm que investir para dar serviço aos usuários finais, e isso de maneira muito simples e econômica, inclusive melhorando as margens que existiam anteriormente. Por outro lado, está o que nós chamamos de internet do lar. Este serviço, sim, somente oferecido em áreas de cobertura de Altan, e tem velocidade de 5, 10 e 20 megabits por segundo, com capacidade até 100 gigas, e também é um produto super simples de implementar. E já falando em termos de venda ao usuário final, o modo em qual se conecta a eletricidade e automaticamente se tem o serviço para o cliente final. Isso também me parece que poderia ser um elemento muito interessante para complementar a oferta hoje oferecida pelos ISPs, que inclusive pode oferecer redundância das soluções atuais ou algum link que tem os clientes finais. E também estamos entrando
no mercado, nessa parte de IoT, da internet das coisas. Então, nós temos dispositivos, o que nós temos é, usando a frequência que nós utilizamos, dessas megahertz, a possibilidade de ter esse tipo de solução de IoT, de internet das coisas. Hoje em dia, vocês sabem que está se tornando cada vez mais requerido, inclusive indispensável no dia a dia. Hoje em dia, já se testaram soluções de medidores de água, de luz, Então, o outro dia, nos era mostrado um aplicativo que mede, por exemplo, a abertura e fechamento de uma geladeira, para que se conserve a mesma temperatura. Se o ventilador tem uma velocidade maior, talvez ele esteja indicando que tem uma falha. Então, a vantagem que tem a Altan com relação a essa frequência é que, obviamente, isso permite operar com menos largura de banda e também é vendido por bolsas de megabytes para que se possa utilizar esse consumo, inclusive o preço em que esses serviços possam ser oferecidos, como o transporte da internet, conforme que dizia, nós temos também o direito de uso de 30 mil quilômetros de fibra e, nesse momento, nós estamos começando a oferecer serviços de internet, transporte, nos quais, obviamente, por exemplo, nos ISPs requerem comprar porta de internet de um ISP, nós podemos prever isso. A mesma coisa em links dedicados, altas capacidades e modulidades de longo prazo entre as diferentes localidades que possam ter serviços para conectá-las, etc. Então, qual é a vantagem disso? O Altan torna uma empresa um pouco maior que aqueles diferenciais ISPs da República Mexicana. Nós podemos nos beneficiar com essa economia de escala até certo ponto, porque também transmitir esse benefício. E como último ponto, que parece que tudo é vender, a Altan realmente tem interesse em que não sejam para nós clientes, porém parte desse desenvolvimento. E nós temos um modelo que nós chamamos de partilha de infraestrutura, em que temos sócios regionais, aproveitando a infraestrutura que eles já têm, muitos ISPs que certamente estão no fórum, eles já têm, nós temos assim diferentes zonas de cobertura. O que nós fazemos é que essa estrutura que existe, o conhecimento que já tem nessa região, nós complementamos a cobertura que nós temos, dando uma retribuição pelo tráfego que é gerado. De tal forma que, por exemplo, no que diz respeito ao tema da cobertura, primeiro 50% é relativamente fácil. À medida que a cobertura se especializa mais em zonas rurais, então nós temos o desafio de encontrar provedores, de chegar a esses lugares oferecendo a mesma qualidade que nós temos nas zonas urbanas. Esse é um dos princípios da Altan. Então, também existe este modelo pelo qual nós podemos nos fazer partícipes desse negócio e vocês de Altan. Então, basicamente, para concluir, eu fui mencionando ao longo da minha palestra, bom, a Altan, que oferece a possibilidade de enriquecer o portfólio de produtos que tem os ISPs, já usando a infraestrutura que se tem disponível e sem investimentos tão altos como seria no caso de chegar a esse mesmo número de clientes e usando o Altan, você pode cobrir mais populações e mais clientes finais ou consumidores com investimento menor. E também no futuro, como vamos chegar a populações mais afastadas, também se amplia o mercado ao qual vocês podem chegar. E também, conforme eu comentava, nós realmente não vemos como cliente o operador ISP, mas queremos ver mais sócios do negócio e fazer que esse negócio continue crescendo
e que nós cobramos mais população e que estendamos esses benefícios aos consumidores. E também com relação à internet e a capacidade que eu comentava, realmente nós temos preços atraentes, cada caso se revisa e podemos prover tanto portais de internet como também temas de transporte. E essa seria a minha apresentação. Muito obrigado. É bem interessante os serviços que a Altan apresenta. O Esteban parece que está de saída, né? Esteban tem outro compromisso agora. Se quiser se despedir. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Basilio, por esta oportunidad de participar. Muito obrigado, Basílio, por essa oportunidade de participar. Foi um prazer estar com esses panelistas. Eu adoraria continuar ouvindo. E depois quero ver o vídeo do seminário. Até mais. Bom, nesse momento eu vou passar a palavra. Bueno, neste momento le voy a Ricardo, pasar para que ele possa apresentar um pouco a visão dos ISPs e dos WISPs do México e como eles enxergam essas propostas que a Altan tem para eles, que me pareceu muito boa. Realmente, eu gostei muito da apresentação. Então, de parabéns. Por favor, Ricardo. No, totalmente. Y cabe mencionar, bueno, mi nombre es Ricardo Acosta, soy director aquí en la ISP y represento a la WISP-MX, que es la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico en México. Y como dice Basilio, esta presentación con Rosa nos pareció muy interesante porque como asociación nosotros estamos explorando con Altán y con distribuidores mayoristas de Altán, que son en México algunos que dan oportunidades para desarrollar MVNOs. Como asociación estamos viendo la oportunidad de, como comentaba en un momento Esteban, ver cómo ampliar el portafolio de servicios de los ISPs. Aquí hay una matriz que se cruza interesante en el modelo de Altán Redes, que en el 2018 lo empezábamos a oír ahí como el rumor de la red nacional compartida, del gran operador, y es como la película del Mufasa, ¿no? Mufasa, y ¡ay! Ahí viene la red grande, nos va a comer a todos. Y realmente lo que decidimos fue invitarlos y decirles, vamos a ver de qué manera podemos, en este ecosistema sabrosísimo llamado tecnología, internet, cómo podemos unir fuerzas, aprender de los modelos de negocio de cada uno de nosotros, combinarlos en una licuadora muy a la mexicana y poder crear uno nuevo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a dejar de ser ISPs. A lo mejor, como el ecosistema cambió radicalmente el último año y radicalmente en la pandemia para acá, fue una máquina del tiempo. Yo sigo diciendo que la pandemia fue una máquina del tiempo que aceleró lo que iba a pasar en el 2030, lo trajo al 2020. Nos aceleró 10 años. Y si nosotros creemos que nuestro modelo de negocio que creamos en los 90, con patillas largas, va a prevalecer en el tiempo, pues ahí estamos dormidos en nuestros laureles. O sea, ¿por qué? Porque mientras nosotros tenemos más demanda de usuarios de acceso a Internet, las compañías grandes están desarrollando redes inalámbricas que vienen eminentemente para ofrecer mayores anchos de banda y que pongan en tela de juicio a los operadores de fibra, de FTTH inclusive, con opciones Fixed Wireless Access, como lo mencionó en la última
en el último panel, en el último webinario, la gente de Huawei, César Funes, que nace en la región 1, en Europa. Me llamó mucho la atención la presentación de Ariel Fernández, porque nosotros estamos viendo precisamente cómo se desarrollaron los ISPs en Europa, cómo migraron o cómo se evolucionaron a dejar de ser ISPs. O sea, son ISPs, pero la gran mayoría se convirtió o en FWA o en un modelo híbrido donde las pequeñas redes daban los servicios comunitarios tipo cooperativas para que la comunidad pudiera tener todos los servicios en la red local. Pero lo interesante es que nos estamos convirtiendo en una especie de transporte a las nubes. Y no a las nubes, a los nubarrones que vienen próximamente por acá por el clima, no. El ser Cloud Service Provider también es un modelo de negocio que está migrando muchos ISPs a analizar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Definitivamente, como dijo Ariel, el modelo de penetración español, que nosotros vimos muy claro, japonés y israelí, hemos estudiado sus modelos, fue la cantidad de MVNOs que generaron, la cantidad de cómo llegaron al usuario final, ¿sí? A través de esos pequeños operadores o a través de esos concesionarios que de ser muchos asesores de telecomunicaciones se convirtieron en prestadores de servicios con una licencia muy sencilla, como decía nuestro compañero, de obtener y poder colocar servicios híbridos. Nosotros vemos en Altán y en el modelo una posibilidad de fortalecer nuestro modelo de negocios y estamos experimentando, no lo estamos diciendo que ya lo estamos haciendo, pero hemos visto en las pláticas que nos ha hecho Rosa Ogando y también el otro señor, ¿cómo se llama? El señor Gutiérrez, no recuerdo el nombre, pero... Ángel Gutiérrez. Él, nos quedó claro el modelo de que podemos compartir, porque para lo que Altán en lo general es un operador grande, más grande quizás que nosotros, pero en el concepto de desglobalizar las cosas, nosotros como un operador regional somos los más grandes del ejido, pues, no sé si me explique, somos los más grandes de la comunidad rural en la que estamos y en ese sentido nosotros tenemos que fidelizar a nuestros clientes. Nesse sentido, nós temos que fidelizar os clientes. Nossos clientes requerem também a possibilidade de ter alternativas de conectividade em voz. Oportunidade de ter outros tipos de serviços complementares. E vemos que o modelo de Altán pode ser para ambas as partes. Então, nós temos infraestrutura. Então, nossa filosofia então é chegar primeiro onde não chegam os outros. Então, nós temos Tecoclass, onde damos serviços de internet, e nós poderemos ter equipamentos RAM para poder empregar e poder fazer uma solução híbrida, onde nós tenhamos essa infraestrutura. E não, então, aqui no México, os WISPs não somente dão serviços, nós concorrentes como os carriers, via wireless também, e também com fibra, modelos híbridos para poder entregar esses serviços. Mas, enquanto pensávamos que tudo é antenas e fibra, a tecnologia vai migrando e as redes corporativas agora se definem por software. Como é que nós ficamos fora dessa jogada no caso de que a tecnologia que se está implementando no nível cooperativo governamental, tendo como tecnologia entrando e está fazendo fibras? Nós vemos Altán a possibilidade, por isso nós queremos experimentar, nós estamos próximos de começar a experimentar esses SIMs em aplicativos de WISP, que nós temos bem definidas para corporações, para empresas, para poder ter um sistema, em caso de queda de sistema. Então, nós podemos
podemos botar nossa conectividade em zonas rurais e nós fazemos uma VPN e é onde vemos a possibilidade de poder fazer esse tipo de aliança estratégica e fortalecer o nosso projeto de internet empresarial. Nós vemos também que o tema de poder ter o conceito de infraestrutura como serviço, como a Altan, nós temos também torres com fibra iluminada. Nós podemos ver como comercializar e poder ter situações de apoio mútuo. É importante a penetração do software. Então, a grande maioria dos WISP nacionais do México, nós temos no âmbito rural, o fornecimento rural que serve a empresas agropecuárias, agrícolas, e comentava que estava no Vale de São Luís, e ele disse, não, nós temos soluções IoT, não é por acaso que os fazendeiros lá estão pedindo como gerenciar os terrenos por meio de GPS. Então era preciso uma rede Wi-Fi nessa área rural. Existem aplicações onde a nossa cobertura não chega, nós podemos chegar com IoT através desses dispositivos. Me preocupa, são as palavras que todos ouvimos dos grandes operadores, Rosa, Alexandra, Ariel, as palavras de Asta. Nós temos as capacidades que nós podemos oferecer, que eles falam de 5 a 10, até 20 mega, quando o mercado, em função disso, 20 megas é o mínimo que nós estamos oferecendo como conectividade. Você chegar com uma solução já de 5, 10, já não é tão fácil devido a uma excessiva demanda de Zoom e dessas coisas todas que está saturando as redes. Eu vejo que isso tem que se ajustar porque as redes de Altan são 4.5 GLP e precisam uma atualização de software para criar essa infraestrutura, magicamente mude para 5G. Então, quer dizer que... Ela está rindo. Quer dizer que nós, fazendo uma aliança, poderíamos também oferecer maior capacidade para os nossos usuários. Uma vez que se nivele, nós estamos muito interessados, vamos ter um fórum em novembro em Tijuana, e vou mandar convite para todo mundo. Vai ser o único fórum nacional, porque a Baja Califórnia quer ser uma das primeiras cidades, a full smart city, e tem um fórum em novembro em que esse tipo de tecnologia é compartilhado com a Altan, e nós que temos cobertura WISP, nós queremos fazer também esse projeto de cidades inteligentes, porque são muito convenientes para os usuários finais. E como conclusão, o que eu queria falar, nós queremos fazer um fincapé, nós temos 3 reuniões já, Rosa, estamos tentando, já entendendo como é esse modelo de negócio independente, e nós certamente é a única maneira em que podemos fazer frente ao que vem por aí, o 5G, ou seja, temos que fidelizar nossos clientes que já nos deixam entrar em casa. Nós temos já milhares de clientes que nos deixam entrar, que põem cruzes. Talvez aí, de alguma maneira, se possa amparar essas grandes corporações e gerar mais MVO. Conosco, o que está acontecendo? Nossos executivos, nossos aliados estão buscando
essas licenças de comercialização. Eu perguntei ao Orlando Grevaro o que estava acontecendo, porque muitos integradores estão tentando ser operadores virtuais. Eu vou vender sua marca, mas também vou vender a marca de Altán e outras marcas, vou integrar em times e querem ser operadores virtuais e não tem infraestrutura. E eles dizem, vou botar o serviço com a sua infraestrutura. E esse volume é que vai atrair muita penetração no mercado final. Bom, de Barra Califórnia, México, eu mando as saudações. Obrigado. Obrigado. Ouvir o Ricardo é sempre uma festa. Muito bom. Alexandre, conte um pouco agora. Alexandre, ele é o CEO da TIP Telecom aqui no Brasil e ele também tem muita experiência internacional. Trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, também parece que trabalhou no Japão durante um período. Então, ele tem muita experiência sobre telefonia e agora está envolvido também com a parte de MVNO. Então, por favor, Alexandre. Obrigado, Basílio. Bom, agora o pessoal vai começar a usar a tradução aí, né? Porque a gente não vai falar o portunhol, então acho que agora vocês vão usar a tradução aí para o espanhol. Até então vocês estavam todos em espanhol. Então, você estava mais... Legal. Pessoal, bom, prazer aí. Parabéns, Ricardo, pela palestra. Parabéns, Ariel. Parabéns, Rosa. Assim, realmente é muito legal esse compartilhamento de informações e tal, e ver o que cada um de nós aí, cada um dos países estão fazendo e ver, de novo, o que até o Estevam falou, que estamos fazendo de certo e o que já foi feito de errado para a gente evitar de errar aí também, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente poder... Bom, vamos lá. Bom, pessoal, a TIP, na realidade, o nome, até para deixar claro, o Ricardo falou muito sobre transformação do mercado aí de telecomunicações, né, o mercado de WISP, e para nós, assim, muito... O nome da TIP já vem de tudo sobre IP, ou seja, tudo aquilo que se trafega sobre IP era o objetivo da nossa empresa quando foi criada há 10 anos atrás, tá? A TIP, vou falar um pouquinho rápido aqui da TIP para a gente entrar aqui no mercado. A gente tem diversas marcas nossas. O Calliope é uma marca de software nossa, que a gente está presente aí já em 6 países. A gente atende alguns grupos, como o LogMeIn, Net2Phone, que é um grupo grande. Os dois são grupos listados na Nasdaq. E a gente atende eles no mundo inteiro como white label aí na parte de telefonia, tá? Aqui no Brasil, a gente também está presente na parte de IPTV. Então, a gente tem agora uma parceria com a UOL aqui no Brasil, que é um grande portal de notícias, um grande portal aqui brasileiro. A UOL está lançando agora uma versão beta ainda do UOL Play, onde a gente tem aí 8.000 horas de conteúdo disponíveis para o pessoal e através dessa plataforma. E também a gente leva esse conteúdo todo para todos os provedores, os ISPs aqui do Brasil, onde a gente já atua aí em quase 1.000 ISPs aqui no Brasil inteiro, tá? A gente está lançando agora em 2021 uma plataforma de banco, né? Uma plataforma onde a gente enxerga que o provedor de internet vai poder ser um adquirente bancário, vai poder ser um meio de pagamento, ele vai poder ter todo o ecossistema bancário também. Essa é uma plataforma que a gente está lançando aí agora em 2021. Vou falar um pouquinho do que a gente fez aí no projeto de 4G, de LTE, como é que a gente começou isso. Há 4 anos atrás, a gente, na realidade, criou um grupo aqui no Brasil, como se fosse uma associação também, sem fins lucrativos. Fomos 12 empresas, nós criamos a Arcangeli. A Arcangeli é uma empresa que se propôs a desenvolver um core de rede 4G, e aí nós fomos atrás do que estava sendo desenvolvido no mundo para juntar forças e tudo mais. Encontramos uma universidade da França que estava desenvolvendo uma solução chamada OpenAir, e logo em seguida se juntou ao OpenAir o Facebook nos Estados Unidos, através de um projeto deles também chamado TIP, que é Telecom Infrastructure Project,
E, através desse projeto, a gente fez uma parceria e hoje, no Brasil, a gente dá todo o suporte para o Magma, que é o core de open source do Facebook para a LTE. Tá? Então, é um core completamente open source, onde a gente se especializou e ajudou no desenvolvimento dessa solução. E hoje, no Brasil, a gente tem algumas soluções, alguns ISPs aqui no Brasil, que utilizam a nossa solução em áreas rurais. Tá? Um dos cases aqui é em Minas Gerais, que é um estado praticamente predominantemente rural, estado bem grande, um dos maiores em termos de municípios no Brasil, e lá nós fizemos um projeto onde a gente tem rodando já o 4G com licença própria, é uma mini rede, uma mini operadora privada de LTE. Então, é uma solução bem legal que o regulatório brasileiro permitiu que isso acontecesse na faixa de frequência de 1.9 a 2.1, na modulação de TDD. Tá? Então, esse tipo de frequência aqui no Brasil a gente conseguiu utilizar e a gente tem aí alguns projetos aí nessa linha. Tá? Bom, a TIP hoje está presente aí em mais de 1.300 cidades do Brasil. Nós temos hoje um pouco mais de 500 mil assinantes de telefonia fixa. Atendemos hoje no Brasil também um pouco mais de 1.000 ISPs. O Brasil hoje se estima 19 mil ISPs no Brasil inteiro. Tá? O Brasil, hoje, a gente tem menos WISPs, né? Ou seja, wireless. A maioria dos ISPs, mesmo nas cidades menores hoje, estão trabalhando com FTTH. E aqui a gente tem uma realidade de ter, às vezes, numa mesma cidade, 4, 5 competidores. Eu não sei como é que é essa realidade aí fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem, muitas vezes, 4, 5 ISPs em cada uma das cidades. Tá? Nós começamos, e o nosso forte é telefonia fixa. Então, hoje, para os ISPs, a gente tem uma plataforma completa de telefonia fixa aí, que a gente vem trabalhando já e criando isso desde 2010. Nós fomos precursores da telefonia IP no Brasil, trazendo para o Brasil Skype. Então, em 2004, eu trouxe o Skype para o Brasil e a gente operou Skype aqui no Brasil de 2004 até 2011. E no Japão, eu operei o Skype por lá de 2007 até 2011, quando foi vendido para a Microsoft. Tá? Bom, o Zeus é uma solução completa de billing, antifraude, call processing e tal, para a parte de telefonia, para a parte de voz, tá? Seja ela na telefonia fixa ou na telefonia móvel. Tá? A gente tem o Zeus Mobile também, que é uma plataforma nossa, baseada em cima do Magma, que é essa solução que a gente falou do Facebook. A gente tem essa solução nossa, que é uma classe 5. As soluções de classe 5, elas são soluções aí para atender call center e grandes operações. Então, essa é uma solução nossa também, que a gente tem em diversos ISPs no Brasil, e empresas aqui bem grandes. E falando um pouquinho de números agora aqui brasileiros, até para compartilhar aí com vocês, né? Acho que todos aí compartilharam, acho que é importante essa troca de informações aí entre a gente. Bom, o Brasil ele tem hoje 225 milhões de acessos móveis, tá? Banda larga fixa, nós estamos falando aí em 34 milhões de usuários de banda larga fixa no Brasil, 15 milhões de usuários de telefonia, de TV por assinatura e 31 milhões aí de telefones fixos, tá? Então, esses são alguns números aí brasileiros. Falando um pouquinho de MVNO aqui no Brasil, nós temos hoje no Brasil 1.340.000 acessos de MVNO, tá? É um número ainda bem pequeno, apesar de estar, vamos dizer assim, em operação desde 2017, é um número ainda bastante insignificante até. A gente vai ver até isso aqui em números que eu fiquei até intrigado. Eu falei, o quanto isso representa na margem. Vocês vão ver aqui um gráfico que eu fiz só para isso. Aqui é o que a gente tem também em Machine to Machine no Brasil. Então, em Machine to Machine, nós temos mais 1.059.000 acessos em MVNO no Brasil. Tá? Bom, se a gente comparar aí com 225 milhões de acessos, nós estamos falando aí em menos de na verdade, em 0,59% de penetração nesse mercado ainda de MVNO no Brasil. Tá? Então, tem um potencial de crescimento gigante aqui o mercado.
incluindo o machine to machine, a gente chega aí a um pouquinho mais de 1%, tá? 1,06% para ser mais preciso. Bom, algumas coisas interessantes do mercado aqui, eu acredito que isso é uma coisa até para vocês aí, para o Ariel, que está, vamos dizer assim, a Argentina, que está começando essa questão de imóvel, é uma informação muito interessante. Nós tínhamos uma empresa aqui chamada Porto Conecta, que é uma empresa ligada à parte de seguros aqui no Brasil, e é uma das maiores empresas de seguro e tudo mais do Brasil, tá? Eles lançaram uma MVNO porque eles tinham muito seguro veicular. E eles tinham, na época, quase 500 mil chips para tracking, tá? Para fazer rastreamento de veículo. Eles lançaram essa MVNO e venderam também o serviço para os usuários finais. Bom, em 2018, eles foram eleitos a melhor operadora de telefonia móvel do Brasil, pelos assinantes, né? E baseado em cima da infraestrutura da rede da TIM, né? Da TIM Mobile aqui no Brasil, que é a Telecom Itália, e a Telecom Itália, nesse mesmo ano, tinha sido considerada a pior empresa de telecom de telefonia móvel do Brasil. Então, o que isso mostra, na realidade, é a diferença no atendimento, né? Ou seja, isso mostra um case muito claro, onde uma empresa que faz um atendimento bom, usando a mesma infraestrutura de uma outra empresa, tem uma nota significativa perante os seus assinantes. Então, isso foi um grande aprendizado aqui no Brasil. A empresa não opera mais e terminou operando aí com quase 900 mil assinantes, tá? Uma outra informação interessante aqui no Brasil é a questão de cobertura 4G. Nós temos aí no Brasil hoje essas faixas. A maior faixa de cobertura no Brasil de 4G estão nessa faixa azul do país, tá? É uma faixa significante de cobertura 4G e coberturas com acima de 80% de penetração em 4G são as áreas verdes aí. Então, nós temos aí uma penetração bem legal em termos de 4G no Brasil, tá? Bom, aqui a entrada de operação de algumas MVNOs, full MVNOs no Brasil, já são várias aqui no Brasil, tá? Tem várias opções aí, nós somos uma delas, mas o Brasil tem várias opções hoje aí. Falando um pouquinho de modelo de negócio, né? No Brasil tem algumas empresas, por exemplo, que operam no aeroporto, oferecendo a solução de MVNO para quem vai viajar para fora do país. Então, eles entregam ali um SIM card e a pessoa já chega conectada no outro país. Então, esse é um modelo de negócio bem legal aqui, que a gente vê em vários aeroportos e também é uma solução bem bacana. Essa é uma das empresas que eu conheço que faz isso. Falando aqui um pouquinho de modelo de MVNO e até mostrando um pouquinho de números, que eu acho que é interessante a gente compartilhar isso. Essa aqui é uma MVNO dos Correios. O Correio é uma empresa pública brasileira, é o Post Office, né? É a empresa de Correios Nacional. Ela fez uma MVNO e lançou. E aqui nós temos, então, os planos lançados pelo Correio, que vão aí de $4,46 até $13,39. É o preço aí que a gente tem de oferta dos Correios. Ou seja, eles atendem um público mais pré-pago, um público que não usa muito o pós-pago, tá? Então, é uma categoria de público que utiliza 1 GB e meio, 3 GB e tal. Então, é uma coisa bem bacana. Eu fiz uma comparação com o mercado americano. Peguei essas informações hoje, inclusive, no site da Virgin Mobile, até para compartilhar com todos, para ter uma noção como é que é, né? A gente fala que o serviço na América Latina de telecomunicações ele é caro, né? Mas se você fizer uma comparação, veja, a Virgin Mobile nos Estados Unidos está cobrando $28 por mês de um pacote de telefonia móvel, tá? E eles são uma MVNO de sucesso nos Estados Unidos. Aí eu falei, poxa, mas será que é a Virgin Mobile? Então, eles devem estar careiros, né? Vamos olhar, então, a TIM Mobile também, que é uma outra MVNO nos Estados Unidos, tá? Daí eu peguei aqui os preços da TIM Mobile, tá? Então, os preços da TIM Mobile nos Estados Unidos, eles começam aí em $26 por linha, tá? Preço para 4 linhas. Então, você tem que fazer um pacote de 4 linhas para poder atingir
esse valor de $26, tá? Então, assim, é uma pegadinha aí, mas notem o valor, que é bem alto. Esses valores estão no site aí da T-Mobile, vale a pena depois dar uma conferida, até para ver que nós aqui, muito pelo contrário, não estamos com os serviços de telecomunicações caros. Considerando aqui no Brasil ainda a condição nossa de impostos e taxas, eu não sei como é que são as condições aí na Argentina, no México, mas aqui os impostos são bem pesados, representam aí quase 40% do nosso valor de face aí do plano. Nos Estados Unidos ainda, aqui estão com as taxas inclusas, mas na Virgin Mobile não, estão sem as taxas e impostos inclusos, tá? Bom, nós lançamos o nosso serviço de MVNO aqui no Brasil há cerca de 3 meses atrás e colocamos já em operação, estão entrando agora em operação, já temos uns 10 aí em operação, mas em 3 meses já são 80 marcas próprias, com esquema elétrico de SIM card próprio. Então, no display do celular de cada um desses ISPs, vai aparecer a marca deles e eles vão estar trabalhando com a sua marca de MVNO. Então, aqui são algumas das marcas nossas que já estão entrando em operação, tá, no Brasil. Então, assim, são só algumas, não couberam aqui as 80, mas a gente aqui no Brasil está se tornando, eu acho que agora, com a entrada dos ISPs nesse mercado, ele vai ter uma revolução. Assim como foi feito na internet fixa, na telefonia fixa, eu acho que agora nós vamos estar vendo aqui uma revolução nesse mercado de telefonia móvel aqui no Brasil. E aqui são alguns planos que a gente tem praticado, aí os ISPs têm praticado. Esses planos em conjunto com banda larga, eles fazem geralmente um combo, tá? Então, em média, a gente está falando aqui de $10, tá? É o plano aí mais ou menos que o pessoal tem colocado, tá? E como ganhar dinheiro com telefonia móvel, né? A gente tem muito a questão do poder da estatística, né? É muito interessante, eu que sou gordinho sei, toda vez que eu entro numa churrascaria, aqui no rodízio, aqui no Brasil, o pessoal olha meio torto para mim, né? Agora, se entrar uma velhinha, franzina e tal, ela é aquela que vai dar lucro para a churrascaria e o gordinho é aquele que vai dar prejuízo para a churrascaria. Na telefonia móvel, na MVNO, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem aí o mesmo modelo de estatística, né? Então, você vai ter sempre mais gente que come menos do que gente que come mais. Então, graças a isso, você tem o poder da estatística trabalhando a seu favor na telefonia móvel, aí na MVNO, tá? Falando isso, muitos provedores aí já sabem disso, né? Ou seja, a gente não é porque eu tenho 6 casas com 100 megabits que eu vou precisar de 500 megabits ou de 600 megabits para atender essas pessoas. Eu vou atender, talvez, 1000 casas com 1 giga. Então, é bem estatística, tá? Então, a telefonia móvel, ela não é diferente disso, tá? A gente trabalha muito com a estatística. Uma das coisas que a gente está priorizando muito nas nossas plataformas é sempre deixar o provedor, e o provedor aqui no Brasil, acredito que em todo mundo aí, toda a América Latina, são muito criativos. Se você der ferramentas para os provedores e mostrar para eles como fazer, como ganhar dinheiro com aquilo, eles vão criar coisas que você não imaginou no início. Então, isso é a coisa mais legal que eu vejo no mercado de ISP e que a gente imagina que a gente dando essas informações estatísticas, que os ISPs vão conseguir ter realmente uma revolução aí nesse mercado de telefonia móvel, pelo menos aqui no Brasil, e eu acredito que também na América Latina, pela característica de proximidade que o Ricardo falou, de estar próximo do assinante, você também, Ariel, citou, eu acho que isso tudo é muito legal. Então, o que a Rosa está fazendo na Altan, que é essa questão da rede neutra, que eu acho extremamente inteligente, é você ter justamente esse modelo de negócio para fomentar os ISPs aí pelo interior afora, e até mesmo em capitais, né? Bom, a evolução, né? Falando um pouquinho de evolução, quais são os receios aí e que eu vejo, na realidade, como oportunidades, né? Nós saímos rapidamente do 3G, fomos para o 4G e agora estamos todos discutindo o 5G e estamos esquecendo, talvez,
de um outro elemento que vai chegar aí, que vai mudar bem o mercado, que são os satélites de baixa órbita, né? Os satélites de baixa órbita que estão sendo lançados tanto pelo Google quanto por outras empresas aí no mercado, tá? Vão mudar também essa questão de banda, vão mudar essa relação de banda, mas não vão mudar o que o Ricardo falou, que o ISP é aquele que está próximo do usuário final, que tem a cruzinha contra as grandes empresas e que tem a disponibilidade de estar próximo do assinante. Então, cada vez mais o provedor de internet ele tem que estar se transformando num provedor de serviços de valor adicionado, né? Porque a banda e a tecnologia vão ser realmente metais e caixas que não vêm ao caso. Na verdade, isso é só tecnologia que muda todos os dias. Pensando nisso, a tecnologia 5G, aqui, no meu ver, no Brasil, eu não conheço a realidade da América Latina, e eu acho que nessa linha a Altán está mais próxima, eu não conheço a realidade do Ariel, mas aqui no Brasil a gente tem, os ISPs hoje já são a maior operadora de telefonia e de telecomunicações do Brasil. Se forem somar todos os acessos feitos por ISPs aqui no Brasil, eles já são maiores do que as grandes operadoras, então isso também é um grande diferencial do país e um mérito dos provedores. E o que eu vejo aqui de oportunidade, principalmente aqui no Brasil? A rede 5G, ela é uma rede 5G que, tudo bem, com uma atualização de software a gente consegue mudar bastante a rede, mas ela vai precisar muito de fibra, mesmo porque a questão da rede de 5G, a gente esteve visitando, a gente foi com um grupo de 11 provedores, nós fomos para a Suécia, conhecer um projeto parecido com esse da Rosa, da Altán, que é um projeto da Stock Cable, que é uma empresa de cabo de Estocolmo, tá? E nós aproveitamos e visitamos lá a Ericsson. E assim, o que eles estão fazendo lá? Eles têm uma rede neutra, onde os ISPs locais eles têm acesso e usam essa rede, mas o 5G cada vez mais estão diminuindo as distâncias entre as antenas e entre as torres. Isso vai fazer com que você vai ter uma situação na topologia 5G que você vai precisar da rede FTTH. Você precisa dessa rede para dar sustentabilidade no modelo de rede de small cell. As torres de celular elas estão deixando de ser macrocell, como você tinha no 4G, e elas vão passar a ser small cell no 5G. E com esses small cells, elas vão precisar de uma infraestrutura muito grande de FTTH. E o que acontece? Pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem as grandes operadoras móveis, elas não têm uma penetração de fibra muito significativa nas cidades. Geralmente você tem uma ou duas grandes operadoras nas maiores cidades, e nas cidades do interior você só tem os ISPs que têm a rede FTTH. Então, se elas quiserem ter o 5G rodando nas cidades menores do Brasil, elas vão precisar da infraestrutura dos ISPs para poder ter esse tipo de serviço aqui no Brasil. Então, isso vai ter uma força muito grande aí para os ISPs brasileiros. Então, aqui é o que eu vinha falando, só para ilustrar, né? O crescimento dos ISPs em número de acesso, ano a ano. O ano passado cresceram quase que 100%, enquanto as outras operadoras praticamente tiveram redução no número de acesso fixo no Brasil. Tá? Então, nota o crescimento dos ISPs nesse mercado nosso nacional. Tá? Então, é isso, gente. Fora dos grandes centros, só vai existir 5G com os ISPs. Esse é um recado aí que eu tenho para deixar e passar um pouco do que a gente está vendo de visão aqui de MVNO no Brasil. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigado, Alexandre. Realmente, como ele falou agora há pouco, aqui no Brasil nós temos os provedores, os pequenos provedores de acesso à internet, oficialmente são mais de 15 mil. Extraoficialmente podem ser realmente esses 19 mil que ele falou, porque realmente não temos todos os dados. Mas, segundo os dados da Anatel, que é o regulador, são mais de 15 mil provedores. E nós temos, segundo dados oficiais, mais de 35% de todo o mercado de banda larga do Brasil. 35%
é feito pelas pequenas empresas, ou seja, se fosse uma única empresa, era a maior empresa de telecomunicações. E como o Alexandre falou, uma coisa muito interessante, 60% de todas as fibras ópticas do FTTH feito no Brasil é feito por pequenas operadoras, por pequenos provedores. E os pequenos provedores, eles não estão necessariamente brigando dentro das grandes cidades, dentro dos bairros de classe alta, eles estão sempre operando na periferia das cidades ou em cidades do interior. Portanto, para ter 5G realmente, sem esses 60% da fibra, vai ser muito difícil. Então, os provedores vão ter que ser parceiros nesse tipo de coisa. Eu gostei muito das apresentações de todos, do Ariel, da Rosa e do Alexandre. Todos eles mostram que existem muitas opções de negócios para os provedores. Nós realmente temos uma possibilidade de fazer negócios e, como o Alexandre falou, os provedores aqui no Brasil são muito criativos e acredito que isso é natural em toda a América Latina. Todos os provedores são sempre muito criativos. Quando eles percebem uma oportunidade, como eles são pequenas empresas e eles não têm que passar por muitos comitês para analisar se aquilo pode ou não pode, eles acabam tendo ideias muito rápidas e muito criativas e que acabam dando muito bom resultado. Então, eu gostaria agora, só para encerrar, dar a palavra para o Ariel, depois a Rosa e o Alexandre, para suas colocações finais, para a gente poder... Qual o seu recado final? Por favor, Ariel, primeiro. Bueno, como decía Basílio... Bom, como dizia o Basílio, foi muito interessante. As apresentações foram muito interessantes da Rosa, como do Ricardo, como do Alexandre. A gente sempre aprende, tudo muda. Essa pandemia, como foi dito, nos fez evoluir rapidamente. Quem não se adapte vai ter muitos problemas. Inclusive na Argentina, quem não se adaptou, na Argentina a quarentena foi muito dura. E quem não se adaptou teve problemas, inclusive para cobrar serviços, foi preciso digitalizar muita coisa. E foi o momento de digitalizar a relação com o usuário. O usuário depois da pandemia vai ser um usuário diferente daquele que nós conhecemos antes, aquele que nós conhecíamos. Portanto, é uma boa oportunidade para modernizar cada uma das ferramentas tecnológicas. Pensemos que os grandes operadores, é um exercício que eles vêm fazendo, eles se sentem à vontade com a digitalização, com tornar o seu trabalho eficiente através da digitalização. Nós teríamos que aprender como, apesar de sermos pequenos, como dizia o Ricardo, como mudamos essa proximidade, que se torna uma proximidade digital. Então, existe todo um processo, um desafio para os pequenos para transformar esse benefício do atendimento personalizado para um atendimento personalizado, porém de maneira digital. Eu acredito que as ferramentas de sistemas são estratégicas, portanto, os pequenos operadores têm que se transformar, rechave isso. E no que diz respeito ao operador móvel, eu acredito que, no caso da Argentina, o acordo foi chave, ou seja, que o OMR nos veja como um sócio. É o mais difícil, por isso que na Argentina existe só um. Claramente, Movistar entendeu que, através das cooperativas, conseguia melhorar a sua oferta, porque a oferta, tal como acontece no Brasil, com vários operadores, no caso da Movistar, era os grandes centros urbanos e na televisão praticamente não havia oferta no interior, portanto, a associação com as cooperativas permitiu e na Argentina aconteceu que a Cablevisión saiu com a Telecom e gerou um ator
que concorreu com o Movistar, então ele se associou com cooperativas, então realmente encontrar o acordo, sem o acordo da OMR, isso é muito complexo. Se a OMR não entende você como sócio, porque ainda que o governo tenha uma lei muito rígida, existem muitos passos que é preciso dar, que realmente requerem a boa vontade do host. Então, quando se tem soluções como do Alexandre, que de alguma maneira já tem um acordo com a OMR, isso já pode ser uma boa ferramenta para entrar no negócio. Obrigado. Rosa, por favor, as suas colocações finais, por favor. Gracias. Bueno, pues... Muito obrigado. Bom, finalmente, como as ISPs e outras verticais que existem no México, no setor de comunicações, eu acho que todas as ISPs podem aproveitar os seus canais de distribuição atuais, a região em que operam, já a fidelidade que todos os clientes nessas regiões para aumentar o número de clientes, de serviços, e inclusive diminuir seus investimentos para fornecer esses serviços. Não existe dúvida de que o tema dos MNBOs, do sem fio, é uma tendência que se dá cada vez mais. Tudo tende a que o usuário final se conecte de maneira sem fio. Nós vimos isso nos últimos anos, mesmo quando se requeram serviços de fibra com as torres. Um dado interessante é que 85% da infraestrutura que nós temos está através das fibra ótica, das torres, como é um dado que eu deixo com vocês. E também eu gostei de uma coisa que o Alexandre comentava, que eu já falei em diferentes reuniões. O assunto da rede compartilhada é uma coisa que nós podemos explorar, e o limite seria o que nós possamos criar ou imaginar. Realmente, se nos ocorre, por exemplo, dar linhas privadas através de serviços LTE, isso pode ser feito. Nós podemos também, em algum momento, com a associação, também se pode criar uma associação que comercialize esses produtos de MVNO e que tenha como agregadora todos os WISPs do México. Então, realmente, o limite somos nós que pomos, e a tecnologia cada vez mais nos ajuda a alcançar mais com menos. E também o tema das ISPs, ISPs. Eu acho que o tema de prover o serviço de telefonia móvel também pode ser visto como uma redundância dos serviços atuais. Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer que se a cobertura da Altan cresce, também vai crescer a cobertura do ISPs, que tem serviço de operador móvel virtual, e, portanto, ao crescer a cobertura da ICP também se pode comercializar em todo o país. E isso nos traz grandes possibilidades. Obrigado. Alexandre, por favor. Bom, pessoal, primeiro, obrigado novamente aí pelo convite. Eu acho que, compartilhando aí, eu vejo que aqui no Brasil e também, como eu disse aí, eu acho que na América Latina toda, nós vamos viver agora uma revolução, principalmente na questão das MVNOs. O Brasil vai ter uma enxurrada de MVNOs aí, vamos ter muitas MVNOs. Obviamente, como todo negócio, muitas vão dar certo, muitas não vão dar, mas como nós vimos nos ISPs aí, no modelo de
de rede fixa, né, que foi um sucesso para os ISPs no Brasil. Hoje, o Brasil, nós estamos passando numa realidade de consolidação, né, ou seja, a fusão de ISPs, muitos deles estão sendo adquiridos por fundos maiores, fundos de investimento. Isso é um processo que vai acontecer cada vez mais. Eu acho que isso já, ou se já não está acontecendo também no México e na Argentina, vai começar a acontecer, essa consolidação regional, e se não tiver, que se preparem para isso, porque é uma hora legal de realizar todo o trabalho de uma vida, e aqui no Brasil, acredito que isso que está acontecendo com vários ISPs, e aproveitar as oportunidades aí realmente do MVNO, que eu acho que vai mudar. A questão aqui no Brasil, a Oi, ela está passando por um processo de modificação e uma mudança bem grande na Oi. A Oi está indo muito na linha do que a Altan está fazendo, ou seja, a Oi está transformando, ela está criando uma empresa de wholesale, de atacado, e ela criou uma empresa chamada Infraco, que vai oferecer rede de longa distância e até redes locais metropolitanas em modelo de dark fiber, o modelo de compartilhamento de infraestrutura aqui. Então, isso também eu vejo como um modelo bem legal aí para os ISPs no Brasil, e aproveitar esse momento aí para, de novo, se focar em serviço e, obviamente, quem tem que ter a rede, que foi o que levou os ISPs até aqui, mas cada vez mais pensar em serviço. Esse é o meu recado, Basílio. Um abraço aí a todos aí. Obrigado, Alexandre. Ricardo, por favor, dê as suas palavras finais. Sí, bueno, pues la verdad que... Sim, a verdade é que a gente sempre aprende alguma coisa. São interessantes modelos. E no México, conforme dizemos, nós faremos modelos liquidificador e vamos misturar o melhor de tudo. E, como conclusão, eu gostaria de chegar ao ponto de que tudo está mudando de maneira acelerada. E o tema dos satélites de baixa órbita, como dizia o Alexandre, Elon Musk está botando muito dinheiro nisso. E nós sabemos que, um par de semanas atrás, eles baixaram para menos de 11 milissegundos a entrega de... eu quero dizer que isso é wireless, ou seja, é um wisp do Elon Musk. Então, estamos entrando no mercado híbrido, em que as redes de fibra ótica que estão acontecendo atualmente, elas têm também o 10G, ou seja, que é para crescer essa rede que existe, para ter mais capacidade, que é a que nós temos atualmente. E se ficarmos sentados sobre os louros e não virmos oportunidades, sobretudo como penetrar no mercado, que é mais além das fibras e das torres, como conseguir ter o que está fazendo o Ariel lá, uma marca branca única onde possa penetrar. Estamos falando com a Rosa, ou seja, estamos estudando as sociedades cooperativas também, de fato. Nós tivemos uma reunião aqui para ver como nós podemos fazer uma sociedade cooperativa de telecomunicações entre os WISPs, seguindo o modelo para ser um grande operador, como muitos pequenos, como o modelo que existe na Argentina. Então, se juntam, muitos fazem. Então, temos que aprender de tudo e melhorar tudo. E não estamos fechados a um modelo de negócio, nós temos que ser muito dinâmicos em poder nos adaptar rapidamente. Por isso que nós temos que fazer ajustes rápidos e poder tomar um rumo o mais rápido possível. E as decisões, as SPIs nós tomamos num conselho muito plano e obtendo experiência global, porque eu sempre disse ao pessoal da Huawei, os chineses gerenciam de um jeito, os americanos de outro jeito, mas os latinos gerenciam de outro jeito, como diz o Ariel. Se nós conseguimos, como esse PES, como o MVNO, como for, se nós conseguimos manter esse espírito de Stake Customer Care digital, agora acrescenta Stake Customer Care dos nossos clientes, ou seja, muito coladinho, muito colado, no sentido de serviço de SP. Não.
estávamos nós acostumados a atender nossos clientes, muito perto para resolver os clientes. O cliente não vai bater na porta de nenhum grande operador. Nós estamos na desglobalização, acredite. Os pequenos, com provedores locais, vão consumir local, uma qualidade global com o provedor local. Se conseguimos ter essa visão, fazer alianças como podemos ter com essas cooperativas de telecomunicações trabalhando, eu acho que nós podemos repetir o modelo híbrido, bem sucedido, como o do Brasil e da Argentina, mas da maneira mexicana. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar. Basílio. E foi um prazer conhecer. Eu já conheci a Rosa de tempos atrás, porque ela já trabalhou, conhece as nossas necessidades, porque ela pode ser nova na Alcam, mas ela conhece muito o mercado, tem uma grande experiência em telecomunicações. Eu a conheço já de faz tempo. É uma grande conhecedora desse contexto. Por isso eu sei que nós podemos ajustar as coisas, porque nada está escrito na pedra. Nós podemos modificar e para poder oferecer um projeto que seria... O meu sonho poderia ter uma marca latino-americana, mas isso depois saberemos. No momento estamos fazendo passo a passo. E então, força, alegria, um abraço a todos, fraternal. E sextou. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, a participação de todos. Eu acredito que esse foi um webinar muito enriquecedor. Realmente, eu já conhecia algumas coisas sobre os MVNO, mas eu tenho que confessar que fiquei surpreendido de ver os detalhes e as diversas possibilidades que tem nesses mercados. Então, é muito importante para os provedores estar ligado nessas novidades. Nós não podemos, como o Ricardo falou, nós não podemos entrar no comodismo, estar acomodado com a nossa situação atual, de que nós estamos, ainda mais aqui no Brasil, que os provedores estão indo muito bem na parte de fibra ótica, dominando o mercado, mas as outras operadoras não estão paradas, elas estão trabalhando e forte, muito forte, porque elas já sentiram o baque do que os provedores estão fazendo com eles. Então, nós temos que estar atentos, preparar nossas empresas para poder usar essas possibilidades de MVNO, inclusive no próximo seminário nosso, daqui a um mês, nós vamos tratar sobre as possibilidades de IPTV em forma de OTT para os provedores. Então, vamos também tratar um pouco sobre esse tema, porque é muito importante nós conseguirmos levar aos provedores da América Latina o que está vindo no mercado, quais são as novidades e inclusive, riscos e oportunidades, porque, na verdade, todo risco traz a sua oportunidade. Então, mais uma vez, agradeço a todos, estão de parabéns pelas apresentações que fizeram, fiquei muito feliz e um abraço a todos, bom descanso para vocês, até logo. Até logo. Gracias a todos, hasta luego, un gusto.